Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Conforme o prometido, mais um material sobre notícias do Internacional. Até porque a gente tem aqui retornos, jogadores que o Inter pode comprar ou não, tá? Jogador que pode estar sendo negociado ou não. A gente precisa analisar isso, porque aqui eu tenho 6 nomes que eu quero considerar, quero contemplar nesse vídeo. Acho que isso interessa a todos nós, tá? Por exemplo, Bruno Mendes é um, Dourado, sobre Marcos Guilherme, Peglo e Léo Borges, que estão voltando do Porto, tá? A gente precisa então falar sobre isso aqui e discutir, trazer um pouco do que está acontecendo com esses jogadores, porque isso diz respeito ao elenco do Inter, né? Então vamos lá, vamos começar com Bruno Mendes. Tá? Bruno Mendes, a negociação está aberta. Tá? Inter e Corinthians já estão conversando, negociando. O Corinthians já sabe há um bom tempo que o Internacional não quer pagar os 6 milhões de dólares, tá, pelo jogador, não quer pagar isso. Então o Corinthians já aceita uma redução, só que a redução como é que é? É nos direitos econômicos. Tipo assim, o Corinthians, ao invés de vender o que ele tem, que é 70%, tá? O Corinthians não tem 100% dos direitos do jogador. O Corinthians tem 70% ao todo. Então aí o Corinthians, ao invés de vender os 70%, ele baixa e vende 50% e mantém 20%. Então o Corinthians vende 50% dos direitos econômicos do jogador e quer 3,5 milhões de dólares, que é mais ou menos o que ele pagou na época por esse atleta. Claro, tem uma diferença cambial e tal, o Corinthians estaria recebendo mais do que pagou na época, porque o dólar na época em que o Corinthians fez essa compra aí valia um pouco menos, mas é 3,5 por 3,5. Tá? Então, essa coisa de fixar valor de 6 milhões, isso era uma segurança, vamos dizer, é tipo você ancora, você coloca um valor de mercado que você acredita que o jogador tem e você procura se proteger. Ou seja, o jogador não vai sair por qualquer dinheiro, de graça, o jogador tem um valor, não é um valor baixo e, enfim, se fica na expectativa, vamos dizer, de uma negociação boa. Tá? Então, mas esse valor aqui é negociável e é isso que está acontecendo. Está sendo negociado. Essa vinda do Corinthians para cá para jogar com o Internacional já serve para avançar nessas negociações. Então, é jogo, mas tem também a parte diretiva, vamos dizer, que vai conversar e que vai tratar de valores e eles devem chegar no meio termo e o Inter deve comprar esse jogador. Por que eu digo que o Inter deve comprar? Eu fui atrás de informações em sites do Corinthians, sites não, canais do Corinthians, tá? Blog de notícia, enfim. Fui atrás dessas informações e percebi o seguinte, que lá no Corinthians eles consideram que eles têm um bom grupo de zagueiros, tá? Eles têm ali, pelo menos eles citaram 4 zagueiros, tá? Que ficam oscilando ali na titularidade. Às vezes joga uma dupla, às vezes joga outra, às vezes mescla um mais utilizado com outro que está na reserva, mas os 4 zagueiros são considerados bons, uma boa idade, com a exceção do Gil, que é um jogador mais veterano. Tá? Os outros 3 jogadores têm uma boa idade, boa estatura, têm jogado bem. Então eles acreditam que o Bruno Mendes, voltando, ele ficaria muito para trás em relação a todas essas opções que o Corinthians tem para formar a zaga. Sendo assim, aquele papo de que o treinador do Corinthians conhece o jogador, quer o jogador, isso é meio que como é que eu vou te dizer? Algo lançado para que o Internacional sinta aquela sensação de possibilidade de perder. Basicamente é isso. Que o Inter se coce, né? Faça alguma coisa. O Corinthians quer dinheiro e o Corinthians quer que o Internacional se mexa. Porque o Corinthians sabe que alguma coisa tem. Vocês venderam o Yuri Alberto, tem o Vinícius Tobias, aí vocês vão ganhar dinheiro com isso, então vocês estão ganhando em euro, cotação muito boa, o dinheiro está entrando,
e a gente quer dinheiro. O Corinthians ele tem uma arrecadação forte, mas ele tem um endividamento forte igualmente. O Corinthians é muito endividado. Tá? Porém, ele consegue ir tocando futebol porque a arrecadação é muito forte, com material esportivo, contrato exclusivo com a Nike, contrato com valores muito altos. Tá? O Corinthians ganha mais de 30 milhões por ano só de material esportivo. Sócio, patrocínio muito forte, né? Direito de TV, né? E tem tido um desempenho econômico razoável nos últimos anos do Corinthians, tá? Com algumas exceções. Então tem uma arrecadação forte, mas tem um endividamento forte, e o que se diz é que o Corinthians quer grana e precisa de grana. Tá? Então a negociação está dentro desse contexto que eu passei para vocês e ela deve acontecer, porque o Corinthians não tem uma grande proposta de um clube do exterior, não tem. O Bruno Mendes não é um jogador que desperta, chama tanta atenção de clubes grandes do exterior. Tá? Poderia aparecer um clube, vamos dizer, na Europa, não de primeira linha, mas interessado em bancar o Bruno Mendes e comprar, sim, poderia. Tá? Porém, ele vai ter que superar a proposta do Inter. Essa é a questão. Tá? Agora, clubes de ponta do futebol europeu, ricos, não contratariam esse jogador. Ele é um zagueiro baixo e ele não é um zagueiro, vamos dizer, excepcional. Tá? Um nível técnico excepcional. E aí, por que eu estou falando isso? Porque ele é um defensor, joga simples, uma saída de bola não é tão forte, não é o forte dele, né? A questão da saída de bola. Você tem o Kaique, outros jogadores que têm uma saída melhor. Mas o Bruno Mendes, ele vamos dizer, tem um jogo simples, porém um defensor eficiente. Tá? Que é muito útil para o time do Internacional. Tem uma boa recuperação e defende bem. Tá? E esse jogador, o que acontece, ele não é, vamos dizer, esse tipo de exportação que valoriza muito. Tá? Se fosse um jogador com nível técnico muito acima, tipo um Gamarra da vida, né? Eu estou citando o Gamarra porque o Gamarra era um zagueiro baixo, de 1,80 m. Porém, um zagueiro excepcional. Ou sei lá, um Ivan Córdoba. Esse já se aposentou faz tempo já. Era um zagueiro colombiano de 1,75 m. 1,75 m, mas um jogador fora de série. Tá? Aí sim, até pega valor. Você consegue vender por um bom valor. Mas não é o caso do Bruno Mendes. Ele é um bom defensor, útil. O Internacional tem que fazer investimento e comprar esse jogador, eu acredito nisso. E está ambientado aqui, acho que ele deve ficar. Então, o Corinthians tem uma contraproposta, ou seja, a conversação houve, foram se encontrando e porque o Corinthians entendeu que o Inter queria baixar, e a contraproposta é de 3,5 milhões de dólares por 50% dos direitos e 20% o Corinthians mantém do jogador. Tá? Então, sobre o Bruno Mendes é isso. Dourado. O Mano já falou que gosta do jogador. O Dourado talvez até possa renovar com o Internacional, estender o vínculo dele, já que o contrato dele está chegando no momento ali por junho e julho, é um momento em que ele entra naquela fase em que ele tem só mais um semestre. Ou seja, ele estaria livre para assinar com qualquer clube interessado, para fazer um pré-contrato com algum clube. Então, ele entra numa fase em que ele poderia até sair de graça do Inter. Porém, se o Inter renovar, estender, vai gerar uma polêmica, porque tem uma boa parte da torcida que não gosta do jogador, não quer. Eu particularmente acho um volante lento, porém ele tem um passe, os números têm mostrado isso, em qualquer site de scout, qualquer estatística que você olhar, você vai ver que ele não é um jogador errático, em passes, a bola longa dele é boa, é precisa, embora ele não use muito, mas ele tem, e ele acerta, né, 76% no último Campeonato Brasileiro. É bom, está acima da média. Jogo aéreo, a gente sabe que realmente ele é vitorioso no jogo aéreo, tanto ofensivo como defensivo. Enfim, eu gosto até do jogador. Tá? Porém, é um jogador que se ressente ainda do joelho. A gente viu um tempo atrás que a Dourado foi propado do treino por causa do joelho e tal. Então parece que é um jogador que se ressente, mas parece que não é nada grave. Parece que é uma questão de alguma dor, alguma coisa que acontece, ele faz um tratamento ali e volta. Então ele está sempre à disposição, ou seja, ele está recuperado. É um jogador recuperado.
Tá? Talvez ele fique para o Inter ter como opção, né? Usa uma hora o Gabriel, outra hora o Dourado, né? Quando quer algo diferente, quando quer poupar um jogador, ainda mais nessa função de jogadores tomam cartões. Tá? Então isso pode acontecer, essa perspectiva que vai deixar uma parte da torcida feliz e outra parte da torcida com raiva. Tá? Pedro Henrique, nos treinamentos, ele tem se destacado, tá? Nas finalizações e em coletivos ele chegou a fazer gol, Pedro Henrique. Aí você pode dizer, tá, mas o Pedro Henrique é aquele jogador que teve 2 bolas ali que ele conseguiu espaço para bater e ele chutou com a esquerda pelo lado de fora. E depois com a direita ele também não bateu cruzado e acabou errando o chute, era uma boa chance. De fato, é verdade isso. Ele teve 2 boas chances, uma que ele criou e a outra não que ele criou, mas ele deu a opção, correu, passou pelo Bustos e recebeu a bola. Que eu acho que foi até melhor, porque a chance que ele criou, dando um drible, ele clareou para a esquerda. Né? E ele é destro. E na chance desse último jogo, com o Bustos, foi para a direita. Simplesmente a bola foi rolada, ele correu, chegou na bola e já bateu. Com a perna boa, passou perto, mas foi para fora. Porém, é um jogador que nos treinos está se mostrando aí interessante na questão da finalização e já fez gol. Então é um jogador que pode aparecer de novo, tá? É um jogador que vai visitar banco e que vai acabar entrando no time em alguns momentos. Tá? David, por exemplo, se não for bem, pode dar espaço para ele, pode acontecer. Isso é um jogador que vai começar a entrar, tá? O Pedro Henrique. Marcos Guilherme, do Santos. Tá, ele é do Inter, na verdade. Tem vínculo com o Internacional, direitos econômicos do Internacional. Ele está emprestado no Santos. Foi utilizado com o treinador Fábio Carille. Jogou em várias posições, jogou até de ala direito, o Marcos Guilherme. Jogou de meia centralizado, jogou pelo lado esquerdo como extrema, jogou como segundo atacante, jogou como ala, jogou em tudo que é posição. Tá? Jogou em umas 4 posições diferentes esse jogador. Até de volante ele já foi utilizado. Então eu diria que é 5 posições ele foi testado com o Fábio Carille. Porém, no final do trabalho do Fábio Carille, esse jogador começou a perder minutagem. Ele parou de aparecer no time. E com o treinador Bustos, né, o argentino Bustos, o Fábio Bustos, o que aconteceu? Ele não está jogando. Não está jogando. E também não está nem saindo do banco e entrando no time. É um jogador que o Santos já sinalizou que não vai comprar. Ele volta para o Internacional. E aí vamos ver o que vai acontecer. Se o Inter vai dar uma chance para ele ou não. Vai depender do mano. Tá? É um jogador que quando passou por aqui não deixou saudade. Ele teve alguns problemas que, se não me engano, é de cunho familiar. Que isso acabou atrapalhando o jogador. Ele tentava jogar, ele se esforçava para jogar e no Inter ele não conseguia. Ele disse que sabia que estava devendo, que estava bem abaixo do nível técnico que ele diz que possui, né? Eu estou bem abaixo do meu nível. E sim, tinha notícias na época que davam conta que o jogador até chegava a chorar no intervalo, que ele não conseguia, que ele estava tentando e não estava dando. E que a mudança de ares para ele foi bom. Tá? E que ele, ao mudar de ares e chegar no Santos, ele teve um momento em que ele jogou. Acho que isso tem que ser estudado, ou seja, o que ele apresentou no Santos, o que ele pode apresentar e se o Mano Menezes quer esse tipo de jogador ou não. Até porque vínculo ele tem com o Inter, o salário dele não é baixo, tá na casa dos 350 mil, o salário desse jogador. Tem que ver o que o Inter vai fazer. Jogador número 4, número 5. E 6. 5 e 6 é uma duplinha e eu coloco como dupla, já vou falar dos dois ao mesmo tempo, porque eles estão voltando do Porto, tá? Eles jogaram no Porto B. Porto B. Quem são eles? O Peglo e o Léo Borges, como vocês já podem imaginar. O Peglo, tá? Ele está voltando em junho. O Porto falou que queria um novo empréstimo e o Inter disse que não vai rolar. Ou compra ou a gente empresta para outro clube. Ou a gente vai ver o que vai fazer com o jogador. Ou a gente aproveita, ou empresta para outro clube, ou então vocês compram. Tá? Vocês já testaram o jogador. Então o Inter faz o que os clubes em geral fazem.
foi emprestado, jogou aí, vocês viram o jogador, treinou, jogou com vocês, vocês já conhecem. Agora, abre a carteira. Simples. Então é isso. O Peglo está voltando, o Porto pediu um novo empréstimo, ou seja, há o interesse do Porto, mas o Inter colocou que empréstimo não. Léo Borges, esse jogador, não tem proposta de prorrogação de empréstimo e o Porto também não vai comprar. Esse eu acho que dificilmente vai ser aproveitado, tá? Não sei, talvez o Inter queira analisar o jogador de novo, reincorporar, porque tem uma dificuldade ali na lateral esquerda. Apesar de nós termos o René, se nós não tivermos o René, quem nós vamos utilizar? O Moisés, que está começando a treinar na zaga? Já sabe que o Moisés é complicado. Paulo Vitor, que não consegue defender bem, que acaba errando muito defensivamente, né? Jogador que até tem desarme, interceptação, quando você olha nos dados ali, vai ver a estatística dele, ele até faz isso, ele faz algum trabalho defensivo e consegue desarmar e interceptar. O problema dele é que ele erra demais na defesa e acaba entregando. Então os erros que ele comete normalmente são bem perigosos. Então esse jogador que teve chance e é perigoso numa linha de 4, né, Paulo Vitor, é esse que vai ser utilizado, vai ser o reserva do René? Ou vai ser o Tauan? Quem vai ser? Ou vai ser o Léo Borges, que é jogador prata da casa do Inter, teve alguma minutagem dos profissionais, muito pouca, jogou no Porto B, teve essa experiência aí fora, e não sei quem é melhor, o Léo Borges ou o Tauan Lara. Muitos dizem que é o Tauan, que é o que mais impressiona, né? Porém, não sei, vamos ver. Também vai depender do mano, esses jogadores aí. Bom, pessoal, sobre esses jogadores e sobre essas questões aí de notícias do Internacional, é isso. Dá like, compartilha, considera a possibilidade de se inscrever no canal. Dúvidas, comentários, críticas, deixa aqui embaixo. Me diz o que você acha disso, o que vocês fariam com esses jogadores. Léo Borges, Peglo, Marcos Guilherme, questão do Dourado, questão do Bruno Mendes. Diz aí o que vocês acham, tá? Tô curioso para saber o que a galera pensa a respeito dessas possibilidades aí. Então é isso aí, até a próxima. Obrigado mais uma vez pela atenção de todos.